Oi, meu nome é Denise Matari, eu sou a curadora da exposição Armorial 50, que está aqui agora no Museu de Arte da Bahia. Vamos fazer uma visita guiada? Bora? Quem recebe a gente aqui é a Onça Caetana. A Onça Caetana é uma tradição nordestina, mas aqui na interpretação de Ariano Suassuna, que é o nosso personagem principal, que foi a pessoa que criou o movimento armorial. Eu vou contar um pouquinho para vocês toda essa história. Vamos lá? Bom, a nossa história, ela na verdade começa antes do movimento armorial, porque o movimento armorial ele foi criado em 1970, mas em 1969, o Francisco Brenan, que era muito amigo de Ariano, fez os figurinos para a primeira versão do Alto da Compadecida, que é esse filme que se chamava A Compadecida, tá? E o interessante é que ele, quando ele estava fazendo toda essa pesquisa, ele criou os figurinos todos inspirados dentro do folclore nordestino. Então, esse aqui, que é o diabo, ele usa a figura do encourado. Esse aqui, que é o Cristo, e olha a audácia dele, que ele faz um Cristo negro em 1955, tá? E ele usa a figura do caboclo de lança para fazer a figura. Aqui a gente tem o João Grilo. Quem que ele usa para o João Grilo? Ele usa um personagem que é o Mateus, que é o do Bumba Meu Boi. E o Mateus, ele espanta os inimigos. Então essa bexiga aqui é para espantar os inimigos, tá? E aí aqui a gente tem a Compadecida, com um detalhe interessante, que esse aqui é um figurino que foi feito a partir, tá vendo, esse desenho todo que ele faz do sol e toda essa imagem desse imaginário brasileiro, do caju, e tudo isso foi feito pelas bordadeiras. Gravaram esse filme numa cidadezinha chamada Brejo da Madre de Deus, e aí eles chamaram as bordadeiras da cidade, foram que bordaram tudo isso. E terminando, a gente tem aqui o apresentador. Por que ele é preto e branco? Ele é preto e branco porque ele não faz parte da história. Então ele é uma cor neutra, porque os outros são coloridos que estão contando a história. E aqui a gente tem os desenhos, tá vendo? Os desenhos que levaram a esses figurinos. Esses figurinos, eles foram feitos para a exposição, tá? Eles foram feitos a partir dos desenhos do Brenan e também das imagens do filme. Aí eu sentei com a figurinista e a gente ficou lá trabalhando, até que finalmente a gente conseguiu, com a viúva do diretor do filme, o figurino original da Nossa Senhora. E aí isso ajudou muito a gente a bolar todos os figurinos, né? Aí, gente, a gente fala um pouquinho aqui sobre a música, porque o movimento armorial, quando ele é lançado com uma apresentação da Orquestra Armorial e também é apresentado com uma grande exposição de artes plásticas. Então aqui a gente tem os três elementos básicos da música, que é a viola sertaneja, o pífano o pífano, que é esse aqui, e a rabeca, tá? Então estão aqui eles representados. Por que a gente não mostrou mais da música na exposição? Porque a gente tem, durante todo o evento, apresentações musicais de música armorial. É só vocês olharem lá no site que conta tudo, quanto que a gente tem as apresentações. Bom, aí aqui a gente chega numa parte maravilhosa, que é o seguinte: a primeira vez que o armorial foi feito, em 1970, ela tinha obras de arte. E aí, pesquisando para a preparação da exposição, eu descobri que o Ariano tinha comprado obras
do movimento armorial para a Universidade Federal de Pernambuco. Então eu entrei em contato junto com a Regina Godoy com a universidade e a gente conseguiu que a universidade emprestasse as obras. Então não fui eu que escolhi essas obras, foi o próprio Ariano, né? Isso é maravilhoso. Então aqui a gente tem o Miguel dos Santos, aqui a gente tem a Lourdes Magalhães, que ela faz uma homenagem a Pernambuco. Vocês estão vendo aqui a bandeira de Pernambuco, o reisado, o Bumba Meu Boi, né? Tem todas as imagens, né? Aqui a gente tem uma obra do José Barbosa, tá? E aqui a gente tem o Aloysio Braga, que o Ariano dizia que fazia pequenas joias. E aí, se vocês olharem, vocês vão ver que coisa miudinha que ele faz, realmente parece assim uma joalheria, né? E aqui a gente tem o trabalho, aqui terminando, esses trabalhos aqui são do mesmo artista, o mesmo artista que fez essas pinturas, ele fez também essa escultura, que é o Fernando Lopes da Paz. E aí, então, nós fizemos uma sala especial do Samico, que está aqui. O Samico é, sem dúvida, o artista do movimento armorial que mais compreendeu a história, o que estava por trás da ideia do Ariano de fazer uma arte que fosse erudita e popular. Então, se vocês olharem, vocês vão ver que você olha para o trabalho e você vê imediatamente que ele está falando sobre, que ele está se referindo ao cordel, mas ao mesmo tempo é um trabalho extremamente sofisticado. Ele demorava 1 ano para fazer cada matriz dessa, ele produzia um trabalho por ano. Mas na pesquisa eu descobri que ele gostava de pintar, todo mundo conhece as gravuras dele, mas ele adorava pintar. E ele tinha muita tristeza que a pintura dele não era conhecida. Aí eu falei, então vou mostrar a pintura dele. E aqui a gente conseguiu esse colecionador que tem essa coisa excepcional, que você tem o mesmo elemento feito em pintura e em gravura. Então dá para a gente perceber que são exatamente os mesmos elementos, mas que ele vai trabalhando de forma diferente, né? Aqui a gente tem uma outra pintura lindíssima também do Samico. E aqui a gente tem a coisa mais especial de todas, que é esse Padre Cícero, né, gente? Esse Padre Cícero é realmente uma obra assim, absolutamente espetacular. E aqui eu fiz meio que um percurso. Essas duas primeiras aqui são obras que ele fez ainda nos anos 60, porque o Samico, ele estudou no Rio de Janeiro, ele estudou com Guild. Então as primeiras obras dele são meio expressionistas. E aí ele voltou do Rio, foi mostrar para Ariano, que eles eram muito amigos. Aí Ariano olhou e falou, olha, tá lindo, mas por que em vez de você olhar para o expressionismo, por que você não olha para o cordel? E aí, então, esses são os primeiros trabalhos que Samico faz ainda nos anos 60, e aí ele vem evoluindo o trabalho dele de uma forma assim espetacular. A gente não tem como afirmar para vocês, mas tem grande chance desse trabalho do Padre Cícero ter participado de algumas das exposições organizadas pelo Armorial. Mas a gente não tem lista de obra, não tem nada, né? Você só tem que a exposição aconteceu. Mas tem grande chance pela época e pelo fato dela ter sido adquirida pelo Ariano. Então, tudo que a gente viu até agora, a gente viu o Brenan, que é antes do movimento armorial, e aqui a gente estava no que o Ariano chamava da fase experimental, que é o primeiro momento do armorial. E agora a gente vai passar para o segundo momento. Bom, então aí a gente tem a segunda fase do movimento armorial. Na segunda fase do movimento armorial, a gente vai ter a participação de alguns artistas, como a Zélia Suassuna, que era a mulher de Ariano.
Então, a Zélia, ela fazia cerâmicas, ela fez tapeçarias com um grupo de tapeceiras lá em Taperoá, tá? E ela fez muitas gravuras à cerâmica e eles tiveram um casamento incrível. E Ariano dizia uma coisa muito bonita. Ele dizia que ele era um homem do sertão, um homem do sertão duro, mas que Zélia era da zona da mata de Pernambuco e que ela trouxe para ele o frescor da zona da mata, né? Então, o casamento dele sempre andou nessa liga, né? Dele é um homem mais duro e ela é uma pessoa mais doce, né? Aqui a gente tem um trabalho lindíssimo do Romero de Andrade Lima, que trabalhou muito diretamente com Ariano, chegou a fazer alguns figurinos para os espetáculos, para as aulas de espetáculo dele. E aqui, gente, a gente tem uma coisa excepcional, que são as iluminogravuras de Ariano, que ele fez nos anos 80. A gente tem dois grupos, tem um feito em 80 e outro feito em 85, tá? Desse grupo dos anos 80, é praticamente uma autobiografia, ele conta a história da vida dele, tá? Então ele vai contar quando ele nasceu, quando o pai dele morreu, toda a infância que ele tem essa perda do pai. O pai dele morreu quando ele tinha 3 anos de idade e morreu assassinado por motivos políticos. E a mãe do Ariano foi muito importante nesse momento, porque quando acontece essa morte, ela leva os filhos para longe e ela diz que o assassino tinha sido morto, porque ela não queria entrar nesse ciclo de vingança que não acabava, né? Então ela diz, não, o assassino morreu, vamos ficar todo mundo aqui. E ela manteve os filhos realmente afastados disso, né? Então aí eles vão pegar a estrada, né? E quando ele está falando a mulher e o reino, ele está se referindo à mãe dele, né? Que foi essa pessoa que cuidou, que soube realmente criar filhos incríveis, né? E como é que ele fazia isso? Ele chama de iluminogravura, porque é uma gravura, uma mistura de iluminura com gravura. Então, o que ele fazia? Ele fazia essa parte preta que vocês estão vendo embaixo, é um print, é uma impressão. Ele fazia várias impressões dessa e depois ele acabava e pintava uma a uma. Então, ele fez um álbum com 50 gravuras, mas elas são todas diferentes. E a gente teve a oportunidade de ver isso, porque na primeira exposição que a gente fez, elas eram de um jeito. Aí, na segunda exposição, a gente pegou outras obras desse mesmo grupo. E, finalmente, essa que vocês estão tendo a sorte. A mais bonita de todas é essa que vocês estão vendo aqui. E aí vocês veem aqui a onça Caetana, que recebeu vocês lá na porta. Vocês veem que a gente fez igualzinho, né? E a gente mandou fazer em Belo Horizonte, porque a nossa exposição, ela passou por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, depois ela foi para Campina Grande, Recife, está aqui na Bahia agora, daqui nós vamos para Natal e depois para Fortaleza. É a caravana do Ariano, né? Que Ariano adorava uma caravana, ele ia estar felicíssimo com essa circulação que a gente está fazendo, principalmente pelo Nordeste, né? Aqui a gente tem o segundo grupo das iluminogravuras. Nesse segundo grupo das iluminogravuras, ele trata muito da Pedra do Ingá. Não sei se vocês já ouviram falar da Pedra do Ingá. A Pedra do Ingá é uma pedra que tem no interior lá da Paraíba, né? Que é uma pedra gravada, que ninguém consegue saber a idade dela, mas ela é muito anterior ao aparecimento dos indígenas e é uma coisa impressionante essa pedra. Eu fui lá ver, porque eu queria ver ela pessoalmente. E a Ariana, então, faz todo um estudo
dos símbolos dessa pedra. Então toda essa série dele é desenvolvida em cima desses símbolos. E tem uma que é deslumbrante, que essa se chama a Tigre Negra, e essa Tigre Negra é uma ode à beleza da mulher negra. Então ele fala sobre a cabeleira da mulher negra, ele vai falando. Então ele tinha essa, vocês veem que eu já apontei para vocês, que quando ele fez o Alto da Compadecida, ele criou o Cristo Negro, que imagina, em 1955 foi um escândalo ele dizer que o Cristo era negro. Aí, como assim? Né? E aqui a gente tem esse, vale a pena depois vocês lerem, porque é muito lindo o texto. E aqui a gente fez aqui uma homenagem à quantidade de livros que Ariano produziu, né? De textos de espetáculo, de livros. Aqui tem uma cronologia dele completa. Essa cronologia foi feita pelo Carlos Newton Jr., que é um estudioso do Ariano, que o Ariano dizia que entendia mais dele do que ele mesmo, entendeu? Diz que uma vez eles estavam numa discussão lá, Ariano estava falando que tinha acontecido tal coisa em 75, aí o Carlos Newton falou, não, Ariano, não foi em 75. Ah, o Carlos Newton está ali, foi em 77. Aí Ariano falou, mas cara, eu sei de mim. Aí ele foi depois ver e viu que não, que Carlos Newton tinha razão. Então ele cunhou essa expressão, que o Carlos Newton sabia mais dele do que ele mesmo, né? Aqui a gente tem um manuscrito, né? É um dos manuscritos, né? Porque ele fazia muitos manuscritos quando ele estava fazendo um trabalho. E ele escrevia à mão. Ele sempre... Eu vou pedir para vocês não cuidado com as obras. Isso. Ele escrevia à mão, tá? E aí ele usava o sistema do xerox. Então, quando ele achava que uma coisa não estava bem, ele recortava e escrevia de novo, xerocava e colava, entendeu? Então ele ia fazendo, é uma técnica antiga que se chamava fotocomposição, que ele usa aqui. E toda essa cronologia maravilhosa também foi elaborada pelo Carlos Newton, então conta detalhadamente a história de Ariano. Do lado de cá, a gente tem as obras do Manuel Dantas Suassuna, que é o filho de Ariano, tá? Então aqui a gente tem duas pinturas dele e uma série de desenhos que ele faz, esses cadernos de pesquisa que foram utilizados inclusive na realização de cenografias que vocês vão ver agora, tá? Então, aqui tem uma coisa muito importante que é o alfabeto armorial. Então ele cria o alfabeto armorial e ele cria em cima das marcas dos ferros de marcar gado, tá? Que os ferros de marcar gado, você tem assim, por exemplo, um elemento que vem até aqui, que é a marca do pai, aí de repente ele tem um filho e aí então vem uma marquinha, ele vai acrescentando pedacinhos, né? Então é um composto. E aí o que é lindo é que o Ariano transformou uma marca de posse, que é a marca do gado, numa marca de autoria, porque toda vez que a gente vê o alfabeto armorial, a gente imediatamente associa com o Ariano, né? Então vamos seguir para o nosso próximo grupo. Agora nós estamos chegando na cidade de Cordel, preparem-se. Durante todo o percurso da nossa exposição, o Pablo Borges fez especialmente para cada lugar uma cidade de cordel.
Então, cada lugar ela foi diferente. Teve lugar que ela teve 4 salas, teve lugar que teve uma, teve um lugar que foi na vertical, que a gente fez a subida de Ariano no céu. Então, todos esses elementos que ele usa, que vieram naturalmente do J. Borges, o Pablo é filho do J. Borges, ele foi adaptando, porque é um rapaz mais jovem, né? Conhece toda a tecnologia atual, então ele foi adaptando para cada lugar. E aqui a gente teve uma complementação dessa mescla do antigo, do analógico, com toda essa tecnologia digital, apresentando esses óculos 3D que se você faz uma viagem virtual no cordel. Então, o que a gente fez nessa sala? Na verdade, é um núcleo que eu chamei de Armorial Hoje e Sempre. Então, o que a gente tem aqui no Armorial Hoje e Sempre? A gente tem aquele filme da Globo que todo mundo conhece, do Alto da Compadecida. Esse filme, gente, é o filme mais visto do streaming nacional. Tanto que eles estão fazendo uma continuação, porque não são bobos nem nada, né? Aí a gente tem aqui as aulas de espetáculo de Ariano, que faziam aquelas multidões para assistir às aulas de espetáculo, e trabalhava diretamente com ele nas aulas de espetáculo a Maria Paula Costa Rego, que criou junto com ele o Grupo Grial. Então, o Grupo Grial de dança, aqui a gente tem alguns figurinos, alguns deles feitos pelo Manuel Dantas Suassuna, que era o filho de Ariano, tá? E os figurinos e os cenários. Então, a minha ideia aqui é contar que o Armorial, apesar de não existir mais como movimento, ele ainda está presente em muitas coisas que a gente vê, né? Então, agora nós vamos passar para a terceira fase, que é aqui, ó. Então, aqui eu senti desde o começo a necessidade de ser fiel ao Ariano e criar uma sala que eu chamei de referências, onde eu estou colocando as referências que inspiraram o Ariano para ter essa ideia de fazer os artistas olharem para as coisas brasileiras. Porque, na verdade, nos anos 70, você tem surgindo com muita força o pop art americano. Então, a gente tem os artistas pop, né? Aí o Ariano fala, mas por que vai fazer o pop americano? Por que não faz o pop brasileiro, né? Então, aí ele vai se inspirar em todas essas coisas, principalmente no cordel. Para o Ariano, o cordel era uma arte completa, porque ela tinha a literatura, tá? Ela tinha as imagens, as artes plásticas, aí você tinha a música, porque os cantadores ficavam cantando o cordel, e você tinha também a dança, porque as pessoas também dançavam as músicas do cordel. Então, ele considerava o cordel uma arte completa. E ele se referia também constantemente às festas populares, porque ele dizia que sem recursos praticamente, que eles conseguiam que as festas populares podiam fazer roupas dignas de reis, né? E realmente, se você olha uma roupa dessa, é uma roupa real, né? Uma roupa absolutamente excepcional. Sendo que o pessoal que dança o maracatu, e é uma roupa complexíssima, porque vocês veem que tem um cravo na boca, tem o óculos escuro, tem as lanças que estão ali, as lanças são pesadíssimas, e atrás deles tem uns guizos, uns sinos, também pesadíssimos, e os caras ficam pulando o dia inteiro, e diz que eles tomam pólvora para poder dar conta. Aí com a pólvora faz o olho deles ficar vermelho, aí por isso que eles usam óculos escuro, né? Então tem todas as histórias. Então o que nós fizemos aqui na sala? Nós fizemos a eleição de 3 temas: o reisado, o maracatu e o cavalo marinho. E a gente achou que a gente tinha que ter as imagens em movimento. Então, dentro do nosso esquema aqui, a gente tem as televisões
sempre passando as imagens, mas o som ele vai entrando alternadamente. O som agora está lá, né? Porque senão fica todo mundo zureta, né? Você ouvir tudo, né? Tá? E aqui então a gente tem o reizado. Aqui a gente tem uma imagem gloriosa de uma grande fotógrafa, que é a Moin Biciliati, que faz essa imagem aqui excepcional, né? Mas isso aqui é um registro dos anos 80, tá? E essas roupas todas que vocês estão vendo aqui, todas elas foram confeccionadas pelo mestre, não pelo mestre Salustiano, que ele não está mais vivo, mas pelas pessoas que continuaram o trabalho dele. Aqui a gente tem, ó, o J. Borges. A gente teve a oportunidade de, no Recife, o J. Borges foi na exposição, tá? A gente ainda pegou o J. Borges vivo, né? Então ele foi na exposição, ficou todo emocionado. Eu tenho a foto junto com ele, né? Ainda foi Dona Zélia, também foi lá na exposição no Recife, então foi um momento muito especial. E ainda no Recife, a Regina Godoy, que é a nossa coordenadora, ela que foi quem teve a ideia, inclusive, né? Ela conseguiu que a gente fizesse na Igreja dos Clérigos, que é onde foi originalmente a exposição, a gente fez uma apresentação de música lá. Foi uma coisa emocionante. Bom, aí então eu queria terminar lendo para vocês um pedacinho desse cordel aqui. Esse cordel, quando Ariano morreu, Ariano deu muita força para o pessoal do cordel amava ele. Então, quando ele morreu, foram feitos vários cordéis falando sobre a morte dele. O mais bonito de todos é esse do J. Borges. E aí eu vou ler um trechinho aqui para vocês que eu acho lindo. Aí ele diz assim: pois Ariano merece um lugar sofisticado, cheio de rosas e flores, um lindo lago do lado, os passarinhos cantando e o vento soprando o prado. Na terra fez tanta coisa e ajudou a tanta gente, fez humor, contou piadas, alegrando o ambiente, ficou famoso, merecido, hoje tão longe da gente. Foi ele um grande amigo que na vida se dedicou a escrever e ensinar tudo o que ele estudou. Hoje, tão longe da gente, só a saudade ficou. Ficamos aqui na terra sem a ninguém causar dano, desejando viver muito, sem fracasso e sem engano, até ver chegar o dia de encontrarmos Ariano. Gente, obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada.